Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, nessa aula aqui que eu vou chamar de aula 01, a gente vai dar início ao estudo da mecânica, né? Então, especificamente na aula de hoje, a gente vai falar da cinemática escalar, os conceitos básicos da cinemática escalar, conceito de movimento, repouso, trajetória, referencial, o que é ponto material, o que é corpo extenso, legal? Do que trata a cinemática escalar, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Bom, tá aqui, né, os fundamentos da cinemática escalar. Bom, a cinemática escalar é um ramo da mecânica, né, porque a mecânica está dividida em partes, em cinemática, dinâmica, estática e hidrostática. Cinemática, dinâmica, estática e hidrostática. Na aula de hoje, a gente vai iniciar o estudo da cinemática escalar. O que é a cinemática? A cinemática é o ramo da mecânica que estuda o movimento de forma descritiva. Né? O que significa isso? Estuda o movimento sem se preocupar com suas causas, né? Estuda o movimento de forma descritiva. Bom, mas no estudo da cinemática escalar, pessoal, um conceito que é importante para a gente é o conceito de referencial, ou sistema de referência. O que é o referencial? Ou sistema de referência. O referencial é o elemento em que eu me baseio para determinar a posição de uma partícula. Então é muito comum no estudo da cinemática, você pegar uma questão, ele fala assim, uma partícula está em movimento, tá legal, mas ele está em movimento em relação a que referencial? Né? Assim como a partícula está em repouso, tá legal, ele está em repouso em relação a que referencial? Assim como a trajetória que a partícula descreve, ela depende do referencial adotado. Então observe, pessoal, que o referencial é um conceito importante no estudo da cinemática. Né? Quando a gente fala de movimento, de repouso, trajetória, todos esses conceitos requerem um referencial, dependem do referencial adotado. Tá bom? Bom, outro conceito básico para a gente é o conceito de ponto material, partícula. O que é partícula? Ponto material. É um corpo de dimensões desprezíveis na análise de um fenômeno físico. Né? A gente chama de partícula. Detalhe, a partícula ela não rotaciona. Agora, o que é o corpo extenso? É o corpo cujas dimensões não podem ser desprezadas em um determinado fenômeno. Né? O corpo extenso ele pode rotacionar. Por exemplo, um trem de 200 metros de comprimento vai atravessar uma ponte de 100 metros de comprimento. Se eu quero calcular, por exemplo, o intervalo de tempo que esse trem gasta para atravessar a ponte, eu tenho que levar em consideração as dimensões do trem. Então, o trem, nesse caso, ele passa a ser um corpo extenso. Né? Ele não é um ponto material. Por quê? Suas dimensões são relevantes no cálculo do intervalo de tempo que ele gasta para atravessar a ponte. Tá legal? Bom, outro conceito importante para a gente é o conceito de trajetória. O que é a trajetória? A trajetória de uma partícula também depende do referencial adotado. A trajetória é o conjunto de posições que a partícula ocupa em relação ao referencial. Né? Aqui, ó, o tipo de trajetória que a partícula vai descrever também depende do referencial adotado. Legal? A trajetória é o movimento, o repouso, requer um referencial. Né? Outro conceito que é importante para a gente é o conceito de espaço. Tá bom? Pessoal, o que é espaço na cinemática? O espaço é a coordenada de posição da partícula numa trajetória. Né? Por exemplo, vamos imaginar aqui por hipótese que eu tenho uma trajetória orientada para a direita. Vamos supor que aqui, ao longo dessa trajetória, o espaço medido em quilômetros, né? Ao longo dessa trajetória, o espaço ele é medido em quilômetros. Vamos lá, vamos supor que aqui eu tenho o quilômetro zero, né? Da minha trajetória, o quilômetro zero. Aqui, a partícula, vamos supor por hipótese, que a partícula estava aqui inicialmente no quilômetro 20, né? Está lá, no instante t0 igual a zero. Né? A partícula estava no quilômetro 20. Aí a partícula saiu do quilômetro 20, se deslocou, por exemplo, foi até o quilômetro 80, por exemplo. Né? Chegou aqui no quilômetro 80, no instante t maior que t0. Legal? Sei lá, horas depois, minutos depois, ela ocupa o quilômetro 80. Bom, essa posição que a partícula ocupa na trajetória, no momento que ela inicia seu movimento, a gente chama de espaço ocupado pela partícula na trajetória.
Agora, detalhe, o fato de a partícula estar no quilômetro 20, isso não quer dizer que ela tenha percorrido 20 quilômetros até esse marco quilômetro. O fato de ela estar no quilômetro 20 significa dizer, pessoal, que ela está a 20 quilômetros do quilômetro zero. E esse espaço que a partícula ocupa aqui inicialmente, né, é muito comum no seu livro chamar de espaço inicial. Né, aqui, ó, é o que a gente chama de S0, espaço inicial, o SI, né, que é o quilômetro 20, ou seja, a partícula está a 20 quilômetros da minha origem, né, do meu quilômetro zero. Aí a partícula se deslocou até o quilômetro 80. Aí o espaço que ela ocupa no instante t maior que t0 é o quilômetro 80. E isso não quer dizer que a partícula tenha percorrido 80 quilômetros. Tá legal, pessoal? Significa dizer que ela está a 80 quilômetros do quilômetro zero. Detalhe, o espaço é uma grandeza algébrica. Aqui, ó, fica atento na hora da sua prova. O espaço é uma grandeza algébrica, ou seja, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser nulo. De novo, o espaço é uma grandeza algébrica, pode ser positivo, negativo ou nulo. Tá legal? Bom, o outro conceito importante para a gente é o conceito de movimento e repouso. Né? A gente diz que uma partícula ela está em movimento em relação ao referencial, né, quando ela muda de posição com o passar do tempo nesse referencial. Né? Por exemplo, quando eu estou escrevendo na lousa, né, a caneta, quando eu escrevo, ela está em movimento em relação ao quadro. Né? Da mesma maneira, a partícula ela está em repouso quando ela não muda de posição com o tempo em relação a um determinado referencial. A partícula está em movimento quando ela muda de posição com o tempo. E ela está em repouso quando ela não muda de posição com o passar do tempo. Né? Detalhe, movimento e repouso são conceitos relativos, dependem do referencial adotado. O que significa isso? Né? Uma partícula que está em movimento em relação ao referencial pode estar em repouso em relação a outro referencial? Pode, pode. Exemplo, você está dentro de um ônibus que está se deslocando com a velocidade de 90 km por hora, em relação à Terra, óbvio. Né? Para as pessoas que estão fora do ônibus, você está em movimento. Para a pessoa que está sentada ao seu lado, você está em repouso. Legal? Pessoa sentada ao seu lado no ônibus, você está em repouso. Simetria, movimento e repouso são conceitos relativos e simétricos. Né? O que significa isso? O que diz o conceito simétrico? Né? Propriedade simétrica, se uma partícula A, tá, está em movimento ou repouso em relação a B, então B está em movimento ou repouso em relação a A. Né? Essa é a simetria. Se A está em movimento ou repouso em relação a B, B está em movimento ou repouso em relação a A. Legal? Bom, outro conceito importante para a gente, conceito de deslocamento escalar. Né? Aí vamos voltar aqui, pessoal. O que é o deslocamento escalar? Volta aqui. Aqui, ó. Nesse exemplo, a gente considerou que a partícula estava no quilômetro 20, foi até o quilômetro 80. O deslocamento escalar, que a gente representa por ΔS, o ΔS, ó, o deslocamento escalar, ele é calculado de forma muito simples. É o espaço final menos o espaço inicial. Viu? Olha lá, quem é o ΔS? É o deslocamento escalar. Como é que eu calculo o ΔS? É o espaço final menos o inicial. Ou seja, espaço final, 80. Espaço inicial, 20. Então, qual seria o ΔS? O deslocamento da partícula. Bom, o deslocamento escalar da partícula, nesse exemplo aqui, pessoal, seria 60 quilômetros. Legal? 60 quilômetros. É importante você entender o seguinte, o ΔS, uma nota, tá, pessoal? O deslocamento escalar é uma grandeza algébrica. O que significa isso? Pode ser positivo, nulo ou negativo. O ΔS pode ser positivo, nulo ou negativo. Tá legal, pessoal? Deslocamento escalar é uma grandeza algébrica. Pode ser positivo, negativo ou nulo. Opa, perdão, pessoal. Olha lá. Como é que a gente calcula o ΔS aqui, ó?
ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Tá legal? Agora, detalhe, pessoal, não confunda deslocamento escalar com distância efetivamente percorrida. Legal? Com distância efetivamente percorrida. Por exemplo, ó, supor que a partícula estava aqui no quilômetro 20 de uma rodovia, de novo. A partícula foi até o quilômetro, sei lá, 90, bom? E voltou e parou no quilômetro 60. Legal, pessoal? Vamos pensar assim, ó. A partícula estava no quilômetro 20 de uma rodovia, foi até o quilômetro 90. Chegando aqui, a partícula voltou e no instante T parou no quilômetro 60. Bom, cuidado na hora da sua prova. Se ele perguntar para você assim, ó, qual foi o deslocamento escalar da partícula? ΔS. Pessoal, deslocamento escalar, o ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, ΔS, ó, o ΔS, espaço final, quilômetro 60. Espaço inicial, quilômetro 20. Aí você vai falar assim, poxa, professor, mas a partícula não foi no quilômetro 90 e voltou? Sim, mas no cálculo do ΔS, só importa para nós espaço final e espaço inicial. Não importa o caminho intermediário. O cara, que legal. Então, quando eu vou calcular o ΔS, deslocamento escalar, eu só preciso da posição final, do espaço final e do inicial. 60 menos 20, 40 quilômetros. Viu? Esse é o ΔS. Legal? Deslocamento escalar. E a distância percorrida? Né? Como é que eu calculo a distância percorrida pela partícula? Vamos ver? Pessoal, cuidado. A distância percorrida é uma grandeza de utilidade prática. O que significa isso? Determina o que a partícula percorreu realmente. Né? Então, a partícula foi do quilômetro 20 até o 90. Quantos quilômetros ela andou na ida? 70 quilômetros na ida. Né? 70 quilômetros na ida. Depois ela voltou do 90 para o 60. Voltou quantos quilômetros? 30. Então, pessoal, muito cuidado. Deslocamento escalar e distância percorrida são conceitos diferentes. Olha lá, qual foi a distância efetivamente percorrida pela partícula? 100 quilômetros. Né? 100 quilômetros. A partícula foi do quilômetro 20 até o 90, andou 70 quilômetros na ida, voltou do 90 para o 60, andou 30 quilômetros voltando. Né? Então, ao todo, quantos quilômetros a partícula percorreu? 100 quilômetros. Cuidado! De novo, pessoal, distância percorrida e deslocamento escalar são dois conceitos diferentes, tá legal? Fique atento. Olha, como eu tinha te falado anteriormente, ó, o ΔS, deslocamento escalar, é uma grandeza algébrica. Né? Deslocamento positivo, a partícula está se movimentando ao longo da trajetória. Quando o ΔS é negativo, a partícula está se movimentando em sentido contrário. Outra coisa, não confunda deslocamento escalar, tá, pessoal? Escalar com distância efetivamente percorrida. São dois conceitos diferentes. Deslocamento é uma grandeza algébrica. Pode ser positivo, negativo ou nulo. Tá legal? E o outro conceito básico da cinemática escalar é o conceito de velocidade escalar média. Né? O que é velocidade escalar média? É o deslocamento escalar efetuado em média no intervalo de tempo. Ó, no sistema internacional, velocidade média é medida em metro por segundo, deslocamento em metro, tempo em segundo. Você vai falar assim, pô, professor, mas no velocímetro do meu carro, a velocidade é registrada em quilômetro por hora. E só existem outras unidades, quilômetro por hora, metro por minuto, centímetro por segundo, mas no sistema internacional de unidades, velocidade medida em metro por segundo. Né? Outro detalhe, você vai falar assim, pô, mas é muito comum aparecer em prova, né? Muito comum aparecer em prova, velocidade em quilômetro por hora, não é isso? E ele me pede a resposta em metro por segundo,
né? Ou de metro por segundo para quilômetro por hora. Aí a gente vai lembrar daquela regrinha prática. Para eu transformar a velocidade de metro por segundo em quilômetro por hora, multiplico por 3,6. E de quilômetro por hora para metro por segundo, divido por 3,6. Regrinha prática, de metro por segundo para quilômetro por hora. Multiplico por 3,6. E de quilômetro por hora em metro por segundo, divido por 3,6. Tá legal? Regrinha prática, nada demais. Bom, mas como física se aprende fisicando, vamos fazer alguns exercícios básicos. Primeira questão, ele colocou assim, a afirmação, todo movimento é relativo. Significa que. A afirmação, todo movimento é relativo. Significa que. Todos os cálculos de velocidade são imprecisos? Claro que não. Né? A gente pode medir a velocidade com precisão. Não existe movimento com velocidade constante? Claro que sim, pessoal. Um carro pode se deslocar com velocidade constante. A velocidade depende sempre de uma força? Também não. A opção correta é a letra E, né, pessoal? A descrição de qualquer movimento requer um referencial. O movimento é relativo. Relativo. O que ele está querendo dizer? A descrição do movimento requer um referencial. Nada demais. Bom, questão número 2. Essa questão é bem interessante. Diz assim, uma partícula em movimento em relação a um referencial pode estar em repouso em relação a outro referencial? Sim, verdadeiro. Movimento e repouso são conceitos relativos. O tipo de trajetória que a partícula descreve depende do referencial adotado? Claro que sim. A trajetória também é um conceito relativo. Também depende do referencial adotado. Verdadeiro. Né? Verdadeiro. Bom, se a distância entre duas partículas permanece constante, né, com o passar do tempo, é óbvio, então uma está em repouso em relação à outra, aqui os alunos erram. Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Imagine aqui que eu tenho uma trajetória circular. Vou fazer um desenho aqui mais ou menos, tá, pessoal? Só para você ter uma ideia. Imaginemos uma trajetória circular, né? Olha lá, uma partícula aqui, supondo que a partícula está no centro do círculo, né? Ocupa o centro do círculo. Uma partícula B dando voltas em torno de A aqui, Vendo? Né? Partícula B dando voltas em torno de A, por exemplo. Olha lá, pessoal, vamos supor que a partícula A está no centro do círculo e B, né, está ocupando a circunferência, dando voltas em torno de A. Observe, pessoal, que a distância entre a partícula A e a partícula B é constante com o passar do tempo. A partícula B está dando voltas, mas a distância entre A e B é raio. Né? A distância se mantém constante com o passar do tempo. O que significa isso? B está em repouso em relação a A, pessoal, necessariamente? Claro que não. Né? Claro que não. A partícula A está no centro do círculo e a partícula B dando voltas em torno de A. Viu? A distância entre eles é constante, é o raio da trajetória, mas B está em movimento em relação a A. Então, a proposição número 3 ele é falsa. Né? Ele é falsa. Então, apenas a 1 e a 2 são verdadeiras. Letra A. Muita gente cai nesse tipo de questão, muito cuidado. Bom, aí vem a questão agora da prova de sargento especialista de aeronáutica, uma questão bem bacana, bem simplesinha, mas muita gente errou na hora da prova, né? Observe o que ele diz. Um avião decola da cidade A com destino à cidade B, distante 3.000 quilômetros, a distância entre A e B. No primeiro terço da trajetória, ele viaja a uma velocidade 10% abaixo da velocidade do cruzeiro. Durante o terço médio, viaja exatamente na velocidade normal. E no último terço, para recuperar, ele voa 20% acima da velocidade normal. Sabendo que o tempo total da viagem foi de 4 horas, qual foi a velocidade média do avião em todo o trajeto? Pessoal, ele te deu uma série de informações para te enrolar. Por quê? A gente sabe que velocidade média é o deslocamento escalar, é o ΔS, é o deslocamento escalar, efetuado em média
no intervalo de tempo. Ou seja, pessoal, quando eu calculo a velocidade escalar média de uma partícula, no cálculo da velocidade média, eu já estou levando em consideração os instantes que a partícula parou, nos instantes que a partícula teve que aumentar a velocidade, né? No momento de ultrapassagem, por exemplo, nos instantes em que você teve que reduzir a velocidade no momento de perigo, tudo isso é contado como tempo de viagem. Tudo isso é levado em conta no cálculo da velocidade média. Ou seja, a velocidade média é o deslocamento escalar. Observe, o avião saiu da cidade A, foi até a cidade B. Quantos quilômetros o avião percorreu? Pessoal, 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros. E isso é o que importa para a gente. 3.000 quilômetros. Quanto tempo ele gastou na viagem? 4 horas. Né? 4 horas. Pessoal, então qual foi a velocidade média do avião? 3.000 dividido por 4, 750 quilômetros por hora. Poxa, não acredito. Só isso? Sim, só isso. Né? Só isso, pessoal. Aí vai ser, poxa, professor, mas ele falou que ele viajou com a velocidade 10% abaixo, 20% acima, isso não é levado em consideração? Não, não. Por quê? Porque no cálculo da velocidade média, interessa para nós o deslocamento efetuado pela partícula e o tempo gasto no percurso. Ou seja, ele tentou te enrolar lá na prova de sargento especialista de aeronáutica. Legal? Vamos analisar um outro caso. Bom, essa é bem básica, né? Só para treinar mesmo. O móvel se desloca em uma trajetória retilínea, mantendo a velocidade constante, 108 km por hora. Qual é a velocidade desse móvel em unidades do sistema internacional? Ou seja, metro por segundo. Olha lá, pessoal, como é que a gente transforma a velocidade de quilômetro por hora em metro por segundo? Só dividir por 3,6. Né? Perdão, pessoal. Só dividir por 3,6. Só lembrar daquela regrinha prática. Então basta eu pegar a velocidade, 108, e dividir por 3,6. Sim, pessoal, só dividir por 3,6. 108 dividido por 3,6, ordena as casas, coloca o zero, né? Tira a vírgula, aí vai ficar 1080 dividido por 36, dá 30. Então qual vai ser a velocidade média dele? Né? Qual vai ser a velocidade da partícula, melhor dizendo? 30 metros por segundo. Viu? Nada demais. Viu, pessoal? Bem basiquinha, só para a gente se familiarizando, né, com os conceitos que a gente já estudou. Bacana? Agora vamos fazer uma questão da EAN, da Escola de Aprendizes Marinheiro. Uma questão bem legalzinha também. Nada demais, só para a gente treinar. Tá bom, pessoal? Legal? Tá lá, só para treinar. Às 2 horas e 30 minutos. Às 2 horas e 30 minutos. Né? Olha o que o texto diz. O móvel se encontra no quilômetro 90 de uma rodovia. Que é a partícula, quilômetro 90, né? De uma rodovia, né? Esse mesmo automóvel. Aí depois, às 3 horas, ele está no quilômetro 110. Então o automóvel se deslocou do quilômetro 90 até o quilômetro 110. Ele saiu daqui, botar assim, no instante. P1, 2 horas, 30 minutos. E no instante T2, 3 horas, está no quilômetro 110. Né? Pergunta, qual foi a velocidade média desse móvel? Uma questão bem legal. Lá na prova de aprendizes de marinheiro, da Escola de Aprendizes de Marinheiro. Bom, olha só, pessoal. Velocidade média. A gente já sabe que é o deslocamento escalar. Então, o automóvel saiu do quilômetro 20, foi até o quilômetro 110. Se deslocou 20 quilômetros. Pô, bacana. Se deslocou 20 quilômetros. Legal. Quanto tempo? 2 horas e meia. Chegou lá 3 horas, gastou meia hora.
né? Puxa, pessoal, lá que legal, bem básico. Bom, 20 dividido por meia hora, 40 quilômetros por hora, né? Olha lá, opção correta, letra D, né? 40 quilômetros por hora. Vamos analisar mais um caso, rapidinho. Olha lá, ó, de novo, um ônibus passa pelo quilômetro 25. Vou fazer um desenho aqui, ó. Não precisa, tá, pessoal? Só para você se familiarizar com os conceitos básicos, né? Então tá lá, um ônibus passa pelo quilômetro 25, né? Quilômetro 25, às 6 horas, tá aqui, ó. Passou pelo quilômetro 25, 6 horas, né? E pelo quilômetro 345, às 11 horas, né? Olha lá, qual foi a velocidade média do ônibus? Ele passou aqui, ó, tá assim, no instante T1, assim, 6 horas. E aqui no instante T2, está passando pelo quilômetro 345, às 11 horas. Bom, qual foi a velocidade média do ônibus? Velocidade média é o deslocamento escalar efetuado em média no intervalo de tempo. Bom, qual foi o deslocamento escalar do ônibus? Ele foi do quilômetro 25 até 345. Ou seja, 345, deslocamento, espaço final menos inicial. 345 menos 25, o que, é que vai dar? 320 quilômetros, né? 320 quilômetros. Quanto tempo ele gastou na viagem? 5 horas. Então, qual foi a velocidade média do ônibus? Foi 5 horas, pessoal? Isso, 5 horas. 320 dividido por 5, quanto é que vai dar? Ó, 7 vezes 5 vai passar, né? 7 vezes 5 é 35, não dá. Obviamente, isso aqui vai dar 64, né? 64, vamos ver? Ó, 64 vezes 5. Aqui, ó. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 6, 30. Com 2 que subiu, 32. Né? E isso, ela vai dar 64 km por hora. Viu? 64 km por hora. Uma questão bem tranquila na prova da Aprendizes de Marinheiro. Escola de Aprendizes de Marinheiro. Viu? Pessoal, então a gente vai ficar por aqui. Se for possível, pessoal, se inscreva no meu canal, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com o pessoal que vai estudar para os concursos militares, vestibulares, tá legal? Essa é a aula número 1. Depois a gente volta, pessoal, né, para a aula número 2, fazendo mais exercícios como exemplo. Tá legal, pessoal? Não se esqueça, se inscreva no meu canal e deixa o like. Obrigado, pessoal, pela atenção. Fiquem com Deus. Até a próxima.